Buenas! Entrando ao vivo aí, quinta-feira, diazinho de live. Era para ser ontem, né? Essa live era para ser quarta. O Will acabou sendo acionado pelo patrão dele e a gente teve que adiar nossa live para hoje, mas hoje estará presente, avisando todo mundo aí que foi adiado para hoje, em função aí do voo. Seguidinho o William deve estar chamando. Aproveitem aí para ir entrando e compartilhando. Aqui embaixo tem um aviãozinho, clica no aviãozinho, manda pra galera da aviação. Já me sinalizem aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se a conexão tá boa, se tá tudo certo. Ó o Paulo. Buenas, Paulo. Tudo jóia? Tudo certo, tudo certo. Quem for aluno vai entrando aí, vai botando hashtag aluno trem de pouso. Quem for futuro aluno, bota aí hashtag futuro aluno trem de pouso. Beleza? Então vamos falar de aviação. O William já chamou aqui. Bora lá. Carregando. William? Pra mim tá carregando aqui ainda. Vou esperar mais uns minutinhos. Vamos fazer contato. Vamos fazer contato. Acho que ele caiu. Vamos novamente. Vou estar chamando aqui. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Galera entrando aí, sejam muito bem-vindos. Noitezinha de quinta-feira para falarmos de aviação. Falar de aviação é sempre bom, né? Tá cheio de aluno aí, se identifiquem, botem aí hashtag aluno trem de pouso nos comentários. Aê, agora sim. E aí, Karen, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, tudo certo com vocês? Agora sim, né? Tava com duas internet, o Wi-Fi e a 4G conectada, não vai dar certo, né? Agora sim, Legal, agora sim. legal. Então, Bom, então, tava começando aqui falando pro pessoal que essa live seria ontem, né? E sim, aí teve a função toda de acionamento e prepara a aeronave, vai pro hangar, aí o William me liga desesperado. Eu falei, não, relaxa, a gente adia. Aviação é isso aí, né? é verdade. A gente ainda tinha conversado foi na terça-feira, né? Que você me passou o slogan do Story e acabei na hora te falando que havia sido marcado um voo na quarta-feira ontem, né? Então, Sim. já pedi desculpa pro pessoal que ficou até Sossegado. aguardando, né? Mas realmente, Isso aí é boa vida noite, real. boa noite. A aviação é isso aí, né, Karen? A gente sabe que nem sempre nós podemos marcar alguma coisa, né, com 100% de certeza, porque pode ser que em algum momento a gente vai ser chamado. Isso ocorre muito na aviação executiva, ocorre muito mais na aviação de linha aérea, porque se bem que vocês trabalham com escalas, então vocês sabem mais ou menos quando vão poder se programar para alguma coisa. Já na aviação executiva é um pouco diferente, né? Nós não temos uma programação 100% confiável de quando que nós vamos poder ficar com a família ou sair e fazer alguma coisa, né? Mas enfim, isso aí faz parte e é uma coisa boa também. Não dá para se reclamar porque a gente sabe que isso é o cotidiano, né, da aviação, então é bacana igual. Né? Só, obviamente, que eu peço desculpas por ontem, né? A gente não poder ter feito e remarcar. Imagina. Mas então, assim, quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, porque a gente se conhece uma longa data, né? Quero agradecer por ter lembrado de mim para poder contar um pouquinho, né, da minha trajetória, contar um pouquinho da minha experiência. Obviamente que eu tô longe de ser né, o mais experiente, tanto quanto você, né, que é uma pessoa que, inclusive, foi a minha instrutora de voo, minha instrutora teórica, que me ajudou. Verdade. E que foi uma das minhas precursoras do início, né, desde o início. Então hoje a gente está se encontrando, por aí. O Matheus vai entrar aí e vai ficar com ciúmes aí. Ele vai. Bem que a gente depois se acerta tudo junto aí, né? É verdade.
Mas então o William acabou já falando aí, né? Eu dei instrução para ele lá em Chapecó, eu dava instrução lá, tanto na parte teórica fez o PC, né? O PP tu já tinha, Isso. né, Will? Eu já Daí tinha o fez o PP. PC e começou a Uhum. voar. E ó, tem uma coisa que tu nem sabe. Tu foi o primeiro aluno que eu consegui deixar pousar, liberar o Mante para pousar. É, É, realmente, verdade, realmente verdade. foi. Inclusive, eu acho que da escola, quando a escola iniciou as operações, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro aluno. Então, É. eu tenho uma história bem legal contigo, com a escola em si, que, com todo mundo, né? Que foi um dos. Foi uma das pessoas mais importantes, né? Oh, Para me fazer chegar nessa caminhada aí. Mas então, assim, ó, falando um pouco, eu pretendo não tomar muito tempo de vocês, eu quero ser breve para não deixar muito chato não, também, né? tamo aí para bater É, papo, fica tranquilo. ah, que Começa aí bom, que bom. te apresentando aí pro pessoal. O Isso, pessoal tá te esperando aí, tá todo mundo de tô boa aí, já ansioso. pegaram o café, tá todo mundo ansioso aí para saber como é que foi. Ah, que legal. Até hoje no e-mail que eu mandei, né, eu te perguntei qual era a tua profissão antes, né, para quem não sabe, eu acabei não divulgando isso, mas para quem não Uhum, sabe, o William, ele era eletricista. E aí isso, fez todo o processo de migração de carreira, então ele vai contar para vocês como que foi essa transição. Isso é uma constante, né, Will, que a gente tem nos nossos isso, alunos. A galera acaba tendo aquele sonho, por algum motivo desvia, seja por não isso. acreditar, ou seja por qualquer coisa. Teve um filho, qualquer coisa desvia. Só que a aviação é aquela coisa, né? Quem gosta de aviação não consegue viver longe, né? Isso. E aí depois o pessoal fica pensando assim, pô, como é que eu posso fazer para voltar para esse negócio, né? Para retomar esse Uhum. objetivo. E aí o processo de migração de carreira é um ponto bem legal, assim, que a gente vai destacar. Então Isso, começa aí, seja realmente. bem-vindo. A galera é tua aí, começa te Tá. apresentando, fica à vontade. Show de bola. Inclusive, Karen, depois a gente faz parte, né? Eu fiz até um roteirinho aqui para falar um pouco sobre isso. Depois a gente conversa um pouco mais sobre essa transição, né? Então, assim, Legal. para quem não me conhece, eu sou o William, eu sou natural de Chapecó, Santa Catarina, eu tenho 27 anos. E assim como 90, eu não vou dizer 100% dos profissionais que estão na aviação hoje, mas uns 95, 96, 97% chegam, né, procuram, querem se qualificar e se tornar piloto porque têm um sonho. Então, diferentemente de muitas outras profissões que às vezes a gente opta por, né, não ter um foco específico, você não quer ter uma profissão específica ao longo da tua vida, na aviação é um pouco diferente. Por que eu digo 100%? Porque pode ser que tenha alguém que tenha influência na família, eu quero que o meu filho seja piloto, então eu vou bancar, eu vou fazer, né, vou forçar ele a ser piloto. Mas é bem difícil isso. Então eu digo que na aviação é um negócio que é bem mais específico, as pessoas precisam ter um foco desde criança ou, né, a partir de um determinado ponto da vida. Então comigo não foi diferente. Desde criança eu sempre quis ser piloto de avião. E eu acredito que muita gente, até quem está vendo aí, se já não é, ou tem interesse de fazer o treinamento com vocês ou em qualquer outra instituição, acho que sonha e tem esse desejo, tem essa curiosidade de saber como que é ser um piloto. E graças a Deus, hoje comigo, apesar das dificuldades que eu tive, desde lá do início, desde a época quando eu estava ainda trabalhando numa outra profissão, que eu tinha meus 15 anos, eu pensava, será que um dia eu vou conseguir realizar esse sonho, eu vou conseguir ser um piloto, como eu sempre quis desde pequeno. Então, assim, desde criança, quando eu tinha, acho que uns 4, 5 anos, que eu vejo meus pais falando, eles sempre falaram que eu era muito aficionado, assim, por avião. Passava um avião, eu escutava, ficava louco, me arrepiava, e realmente acontecia isso comigo. Até os brinquedos, geralmente a gurizada, quero um carrinho, quero, né, uma bola para jogar, eu já era mais diferente, eu queria um aviãozinho de brinquedo, queria alguma coisa que estivesse relacionado com o avião. E assim foi, né, fui levando minha vida, quando eu era pequeno, eu gostava muito, eu pedia muito para o meu pai me levar no aeroclube, no aeroporto, para ver as operações dos aviões, e isso foi me fazendo um somatório, né, que contribuiu positivamente, que lá na frente eu iria optar realmente, quando eu tivesse condição, para virar piloto.
Então, assim, como iniciou tudo isso, como eu falei, 95% das pessoas que optam em se tornar piloto, comissário, mecânico, qualquer coisa que esteja ligada à aviação, tem isso pelo menos desde de criança. É um sonho que todo mundo tem. E então essa foi o início, a minha partida quando eu optei, né, por quando fosse grande se tornar um piloto. Obviamente que eu tinha muito medo, assim, eu pensava, será que eu vou conseguir realizar esse sonho? Será que eu vou conseguir me tornar um piloto? Como que vai ser? Quais são os meios? Eu não sabia por onde começar, né? Geralmente as pessoas pensam, um piloto, meu Deus, é um astronauta. Essa é a... Já fazendo um pequeno parênteses aqui, né? Na nossa época, né, Will, lá atrás, a gente não tinha a quantidade de informação que tem hoje. Não tinha o YouTube, não tinha o Google, né? Não. Se existia, não era nada parecido com o que é hoje, né? Canais do Instagram, então... Não tinha. Mesmo, né? Isso aqui, uma hora ali falando com 2 profissionais da aviação, né? Para quem está chegando aí, quem não me conhece, eu vou na linha, né? O Will voa na executiva. Então, isso aí não existia antigamente. Não. Tipo assim, era tudo muito mais difícil, era tudo mais distante, era tudo mais estranho, né? Deu uns 5, no meu ponto de vista, deu uns 5 anos pra cá é que as coisas começaram a ficar mais fáceis. Porque eu me lembro que até na minha época, quando eu iniciei os meus estudos no Aeroclube Chapecó como piloto privado, eu ainda andava com apostila, né, livros, materiais, que era tudo anotações na mão, a gente não tinha muita facilidade dos meios digitais, né, e até depois eu vou comentar um pouco, quando eu estudava ainda no Senai, que eu fiz curso técnico, que eu ainda não havia iniciado a formação de piloto, eu levava, em vez de estudar para as provas, para os meus conteúdos ligados ao meu trabalho, que na época era elétrica, eu estudava negócio voltado ao avião, tanto que eu fui mal em várias notas no Senai, porque eu perdia, ficava estudando lá, eu imprimi várias apostilas, muitas folhas, e ficava estudando lá, então foi por isso que as coisas começaram a andar para mim. Então já é uma coisa que eu digo para quem está assistindo, para quem está iniciando ou que tem essa intenção de ser piloto ou qualquer outra atividade ligada, é que se dedique. É um negócio que não é simples já de cara. Eu falava até para os alunos que eu dei instrução teórica e prática também na escola, a qual tu falou, mas quando a gente iniciava no primeiro dia da matéria, da aula, que no caso eu dava a instrução de regulamentos, né, e também dei algumas outras instruções teóricas para turmas de comissário de voo, etc. Mas para a turma de piloto, que era mais específico o negócio, eu sempre falei assim, primeiro dia de aula, vai mais de 50% a dedicação, vale mais de 50% a dedicação de vocês do que 100% aqui na escola. Então, desde o princípio, é necessário dedicação, porque não é uma coisa fácil. Para quem está iniciando o curso de piloto privado, são coisas novas, são matérias novas, que ninguém tem ainda nenhuma facilidade, nenhum entendimento, então são coisas novas. E assim, é necessário muita dedicação e persistência, porque não é uma tarefa tão simples. Desde o início até você conseguir ter o primeiro emprego é complicado, né? Mas não estou dizendo isso para assustar ninguém. Não, para apavorar, muito pelo contrário. É justamente para dizer que, assim como qualquer outra atividade que você vai fazer, se você vai estudar para médico, para advocacia, para sei lá o que for, não é simples. Você vai se formar numa faculdade e você precisa se dedicar para passar no que é necessário. Eu costumo dizer para o pessoal que o primeiro ponto, né, independente de onde tu quer chegar, né, o primeiro ponto é tu buscar orientação. Né? Então, hoje na internet tem muita orientação. Muitas vezes a orientação ela não está atualizada, ela não está produzida por pessoas que têm, de fato, experiência não só na aviação, mas também no ensino de aviação, porque tem diferença entre tu ser piloto e ser professor. Né? Tem pilotos, professores muito bons, e tem pilotos muito bons que não são bons professores. E a gente tem bons professores
Então, assim, uma coisa não significa a outra, né? Então, assim, buscar orientação é o primeiro passo. Aqui no portal a gente bate muito nessa tecla, por isso que a gente traz pessoal aí, convidados, né? De vários níveis diferentes, de vários setores diferentes, para que o pessoal aqui possa ter de fato esse contato e ver a vida como ela realmente é, né? A gente não Exatamente. está para iludir, para dizer que tu entra no curso e amanhã tu vai ser comandante Não, de 380. Não, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer gradativamente conforme tu for seguindo no caminho. Mas para seguir o caminho, é como eu sempre digo, o tempo ele vai passar de qualquer maneira. E para tu chegar lá, tu tem que ter orientação, ter um plano de ação, né? Pô, primeiro eu vou fazer o PP, depois eu vou fazer o PC. Como que pode ser feito o PC? Pô, mas eu não tenho grana, como é que eu faço? Isso aí não é impeditivo, eu também não tinha grana. O William também vai falar que ele também juntou a grana do curso dele, né? Então, assim, se tu quer, se é um negócio que para ti é relevante, é importante, e tu não imagina a tua vida sem isso, a primeira coisa é a orientação e a segunda coisa é o primeiro passo. Depois do primeiro passo, vai embora, porque aí é assim, tu deslanche. vê o conteúdo, tu começa a conversar com as pessoas do meio, tu começa a entender os vídeos, tu começa a ter uma linguagem de aviação, então a coisa começa a fluir nessa direção. Aí eu recebo muito e-mail assim de aluno que muitas vezes começou o curso e parou. Recebo muito e-mail de aluno que quer começar, mas que tem medo, né? Que nem isso aí que o William falou. E isso é muito normal, né? Quando as pessoas olham pra gente, a Karen voa na linha. Para ela foi tudo de boa. Nossa, não foi nada de boa, sabe? Os bastidores, nossa, e eu compartilho muito aqui dos bastidores, justamente para que o pessoal entenda que nós somos pessoas normais, que todo mundo tem objeções, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, né, Will? Então, fala pro pessoal, assim, como que foi esse teu começo, assim. O pessoal tá falando aí que o meu áudio tá baixo, eu já pedi aqui pro meu suporte um novo fone, tá? Então deve estar chegando em seguidinha. Mas eu tirei o fone e tô falando um pouco mais alto, me digam aí se melhorou, se tá Tá, melhor com o fone ou sem o fone, beleza? Tá tá, contigo tá aí, Will. ok. Tá, beleza. Então, assim, ó, como a gente tinha comentado lá atrás, que até uns 5 anos para trás era um pouco mais complicado. Hoje nós já temos vários suportes, nós temos plataformas, a gente tem celular, a gente tem várias formas, vários meios de conseguir estudar, de conseguir fazer o que é proposto para para adquirir o conhecimento. Eu imagino como deveria ser há 15, 20, 30 anos atrás, né? Que o negócio era muito mais, eu acredito, muito mais difícil, né? Mas assim, falando um pouco do meu caso, né? Então, como eu falei, desde criança eu sempre tive esse sonho, tive muitas dúvidas a respeito, um pouco antes de eu iniciar minha carreira de piloto privado, eu pensei, meu, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter condições para pagar? Porque todo mundo sabe que não é um curso tão barato para você poder bancar. Claro que tem faculdades que são um pouco mais caras, por exemplo, pega uma faculdade de medicina, se a gente for levar na ponta do papel, vai dar elas por elas, ou a medicina vai ser um pouco mais caro. Só que o tempo, o prazo que a gente vai fazer esse treinamento, vai depender muito do rendimento, né, do teu rendimento, como durante uma Acho que não vai instrução, funcionar isso aqui. Peraí. tá Fone, funcionando. não é fone, senão eu não vou ouvir vocês. Mas beleza, Mas, continuando. mas aqui dá para Assim, escutar bem. pessoal, o Baixo, pessoal mas falou que dá para melhorou, escutar. aí eu vou começar a gritar aqui, vamos ver se fica tudo certo. É, Na verdade, e aqui, assim, só fazendo um pequeno parênteses aqui que entra nisso aí que tu falou, uma pessoa botou aqui, o Alexandre. Acho que um dos principais desafios para começar a formação de piloto é o custo. Aí que entra a questão da inteligência, da orientação e do planejamento financeiro. Porque se tu olhar o valor total, nossa, tipo, tu vai sair correndo, entendeu? Assim é, como se tu olhar o valor total de uma faculdade particular, tu vai sair correndo. Só que ninguém olha para o valor total de uma faculdade particular, tu olha para a mensalidade. Pô, eu posso pagar essa mensalidade cabe na minha vida? Já vem organizado, né? E na aviação isso, tu precisa organizar. Né? Por exemplo, eu fiz a minha formação em 4 anos. Tenho colegas que fizeram em 2.
tenho colegas que fizeram em 5, tenho colegas que fizeram em 8, tenho colegas que fizeram em 10. Então, assim, é bom e é ruim, né, Will? É bom Isso. porque tu pode administrar isso, dosar de acordo com as tuas possibilidades. E é ruim porque não vem pronto, não vem organizado. Então, Óbvio. Isso. depende da tua inteligência em fazer isso dar certo. Mas, em termos de investimento, quando a pessoa me fala, o curso de piloto é caro. Cara, depende. O que tu quer para tua vida, né? Tu quer fazer uma formação e, ok, ter um emprego ali, ficar dentro do escritório, né? Ter a tua vida, tá tudo certo com isso. Ou tu quer ganhar o mundo aí, ter várias possibilidades, ter uma remuneração financeira lá na frente, né, Will? Muito superior à média que o brasileiro tem hoje. Então, assim, caro é relativo, né? Quando as pessoas me falam em caro, eu não tinha dinheiro. Então, assim, não venha me dizer que é caro porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha 17 anos, adolescente, sem dinheiro. Isso. Realmente, é assim mesmo que funciona. Uma coisa que aconteceu comigo durante meu treinamento, desde que eu iniciei, é que eu levava em paralelo a minha atividade, né? Que eu iniciei para, assim, comentando um pouco sobre isso, com 14 anos eu ingressei no Senai, eu acho que todo mundo deve saber o que é o Senai, né? Que é um programa no Brasil inteiro, e lá eu consegui meu primeiro emprego. Foi com 14 anos que eu consegui meu primeiro emprego. Não tinha nada a ver com aviação, não era o que eu planejava, mas, poxa, já estava com a idade de começar a pensar em trabalhar, porque não adianta ficar só sonhando se você não tem condições e você, né, pelo menos os custos são caros, a gente sabia disso. E a minha família também sempre soube disso. Falando um pouco do que você falou do apoio, o apoio familiar também é um negócio bem importante, que para mim deu bastante certo. O meu pai foi uma pessoa que mais me incentivava, assim, não, que legal, a gente vai dar um jeito e tu vai conseguir virar um piloto. A minha mãe já não, minha mãe é um pouco mais com medo, receosa, porque ela achava que é um negócio que além de ser caro, era perigoso. Eu acho que isso aí é um medo, um conceito meio, um medo que muita gente tem, né? Mas assim, eu comecei com 14 anos no meu primeiro emprego, e desde ali eu já comecei, eu tirava as minhas despesas. O meu salário era muito baixo naquela época, imagina, isso há 13 anos atrás, 2008, isso não era um baita salário, então era uma coisa bem pouca, assim, mas que eu sempre separava. Então isso vai ser para minha formação, ou tentar, né? E com 14 anos, eu não sabia disso. Sim, com 14 anos. Então, e assim foi. Daí eu finalizei o meu curso, fiquei efetivo na empresa com 16 anos, e aí começou a melhorar um pouquinho a situação, só que ainda era baixo, né? As condições, o salário era baixo. Mas assim foi. Até que ali já entrou a minha fase. Até que ali já entrou a minha fase de adolescência, que eu comecei a pensar, daqui para frente eu vou ter que, né, botar a pressão e fazer render o que eu estou planejando. E com 16 anos eu comecei um curso técnico no Senai, também ligado à área de elétrica industrial, que foi com isso que eu iniciei minhas atividades. E assim foi. Até que quando eu completei 20 anos de idade, quando eu já tinha um pouco mais de condições, eu fui até o Aeroclube, né, conheci realmente como que funcionava a questão da formação, os exames de saúde, a formação teórica. Eu falei, não, agora vai. Então, foi em 2013 quando eu iniciei no Aeroclube. Em 2014 fiz o meu primeiro voo, né, comecei a parte prática, passei na banca da ANAC de primeira, na primeira vez. Então, era muito plano que colocava, meu Deus, agora você vai fazer a banca da ANAC porque é uma dificuldade tremenda, extrema. Então, isso acabou, de certo modo, acaba te deixando um pouco receoso, porque todo mundo fala dessa temida banca da ANAC. Eu quase morri estudando. Eu fiquei com tanto medo de não passar nessa porcaria que eu chegava em casa do treinamento do Aeroclube de noite, estudava uma matéria no Aeroclube e chegava em casa e estudava outra matéria. Então eu ficava até meia-noite estudando, sabe? Então isso de certa forma me ajudou, contribuiu para que eu conseguisse
ter um entendimento melhor e chegar lá em Porto Alegre, fazer a prova e passar. Então ali eu já consegui matar o primeiro peixe, né, com aquele negócio da banca da NAC. Então, tá, passei. E assim foi. Daí comecei a voar, fiz o meu treinamento no Aerobueiro, que é um avião bem bacana, assim, de treinamento. E só que daí na época não tinha coisa de piloto comercial no Aeroclube. Então eu pensei, bah, e agora? O que eu vou fazer? Aqui já começa a abrir um leque de opções e dificuldades. E tu vê né? assim, né, Will, que quando tu começou, isso é uma coisa que muita gente não consegue enxergar, né? E eu gosto de trazer o pessoal aqui para mostrar como na vida real é assim. Né? Quando tu começou, tu não sabia direito aonde tu ia voar, tu não sabia quando que tu ia fazer a prova da Nike, tu não sabia onde tu ia fazer o PC, tu não sabia essas coisas. Só que o Não, fato de tu dar o primeiro passo, as coisas começam a acontecer, aí tu começa a entender, aí a tua vida começa, digamos assim, o fluxo da tua vida começa a ir naquela direção, né? isso. E as coisas só acontecem se tu dá o primeiro passo. Se tu ficar, seria, pois é, acho que eu não vou ir no Aeroclube ver como é que funciona. Isso. Né? Hoje em dia, trazendo para uma realidade digital. Não vou baixar lá o videobook da galera do trem de pouso, o guia da formação, vou deixar para amanhã. Né? Então, se tu não vai atrás daquele negócio, não tem como aquele negócio bater na tua porta e dizer, oi, olha Não. só, tem um emprego de piloto ali e aqui tá tuas carteiras. Então, tipo, Não existe isso. Isso é uma outra coisa que também eu vou falar um pouco depois, sobre esse negócio de você... Porque assim, você, teoricamente, quando você checa a tua carteira de piloto comercial, multimotor, IFR, o que for, muita gente pensa assim, agora eu tô habilitado, eu já vou conseguir meu primeiro emprego, eu vou sair por aí mandando currículo que eu vou conseguir. Teoricamente é assim, né? Você tá habilitado. Só que não quer dizer que com 150 horas de voo, você, com pouca experiência, que no meu ponto de vista é muito pouca experiência, você já abraçar um avião, você sair por ali achando que você vai conseguir dominar. Né? Então, é necessário que você se dedique, que você estude e que abrace as oportunidades que vão surgir, né, lá na frente. Isso também é uma coisa legal de fazer um parênteses, que o pessoal também não enxerga, e daí na trajetória dos convidados aqui fica muito nítido, é que as oportunidades elas aparecem no caminho, né? Então, por exemplo, o William ele era um guri muito dedicado. Então, lá dentro da sala de aula, a gente já botou o olho nele, disse assim, não, esse aí vai ser monitor. Aí virou monitor na escola, aí já substituiu o professor quando o professor eventualmente não podia ir, já aplicava a prova. Aí daqui a pouco aquele professor já estava voando muito, ô William, segura a aula aí. Aí ele ia lá, daqui a pouco já estava titular da matéria. Aí depois abriu vaga na instrução de voo, entrou para a instrução de voo. Então, assim, a oportunidade ela não acontece só, eu vejo isso muito acontecer. O pessoal faz PC, multi-FR, carteira e acha que atirando o currículo vai dar certo. É durante a trajetória que as tuas primeiras experiências começam de fato a acontecer. Né? Então, ali na escola, não sei quantas horas tu conseguiu acumular, mas já foi um pouco de hora ali a mais para conseguir um contato, né, uma oportunidade ali na aviação executiva. Chapecó teve uma época que era muito forte a executiva, né? Eu não cheguei a pegar essa época, mas teve uma época que me falaram que, assim, era cheio de avião aqueles hangares ali. Sim, e sem contar que teve uma época aí que tu deve ter passado nessa época que teve um número muito grande de contratações para a linha aérea. Então isso acabou sugando bastante gente que ainda estava na executiva aqui em Chapecó e que foi para frente. Então teve um período ali que foi bem, bem legal, assim, quem estava formado, que conseguia realmente, você se formava, os caras estavam procurando por piloto. Hoje é um cenário um pouco diferente, né? Imagina se fosse hoje assim, né? Mas... eu te digo que assim, ó, agora a gente estava numa época muito boa, né, Will? Lembra que eu falei contigo em fevereiro, acho que foi? Eu disse, cara, acho que tu não tinha feito ICAO ainda, não sei se tu já fez. Eu disse, cara, faz o ICAO, porque assim, ó, estão chamando, a turma todo mês tá tendo turma, assim, ó, acelera, entendeu? Acelera porque a coisa tá muito boa. Então a gente estava num cenário muito bom quando veio o coronavírus. Aí veio o coronavírus, o mundo todo, né? Ainda mais as companhias aéreas sofreram muito. Porém, o nosso setor ele é tão forte que a maioria das empresas já estão prevendo mais de 80% da malha total até dezembro.
e a gente tem a alta, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Então, assim, a malha deve ser recomposta, né? O total de voos, até o primeiro trimestre ali no máximo. E já tem previsão de aeronave chegando, já tem previsão de futuras novas contratações. Então, assim, é um mercado que ele é muito dinâmico. Então, tu não pode esperar, peraí que eu vou esperar o mercado ficar bom para eu começar a pensar nesse negócio. Não, tem que começar a pensar agora. E aí, quando o mercado estiver bombando, tu vai estar pronto, né? Então, a gente teve uma pausa agora, né? Uma breve pausa. Teve muita gente falando que ia durar 18 meses, 2 anos, 2 anos e meio. Desde o início, quando isso aí aconteceu, eu disse assim, cara, não segura mais de um ano a aviação com menos de 100% da frequência, não segura. Porque o setor é muito necessário. Né? Muito necessário. Até ontem eu fui para Porto Alegre, eu já havia ido 2 meses atrás, mais ou menos, que, poxa, dava, assim, era triste de tu ver. Antes eu tinha ido para Curitiba também, lá no mês de abril. Assim, Curitiba, para quem conhece o Bacaxiri, lá é um aeroporto muito movimentado, tem muita aeronave executiva. Né? Então, lá era um sobe e desce de avião a todo momento. A gente foi em abril para lá, assim, não tinha ninguém, era só nós, a terminal toda quieta. Você não escutava ninguém, porque deu um baque tão forte que a gente pensou, como é que vai ficar esse negócio aí? Né? Linha aérea, então, depois a gente via, não via aquele movimento, a gente abria os aplicativos de monitoramento e não via avião voando no Brasil. E isso deu um choque de realidade na gente, a gente ficou com medo que isso aí ia ser um negócio incerto e que com certeza ia quebrar todo mundo, né? Mas graças a Deus parece que está recompondo de novo. Ontem a gente foi para Porto Alegre, o movimento já começou a voltar. Claro que até eu pedi para um cara lá o cara do aeroporto, ele falou, cresceu ainda, tá em torno de uns 50% da malha que era antes da pandemia, mas tá com uma recuperação, já é um negócio que está se recuperando. Então aquela previsão que falava, 2 anos agora a aviação de linha aérea quebrou, eu acredito que isso aí não vai se confirmar, vai ser muito mais rápido do que isso, né? Tomara, é o que a gente espera. E falando um pouco da aviação, só fazendo um parênteses aqui, rapidinho, que tu falou assim, o pessoal que estava lá em Chapecó na aviação executiva, aí a aviação de linha aérea começou a contratar e o pessoal migrou, né? Isso é uma coisa importante de explicar para o pessoal aqui. Tem muita gente que está chegando agora, que não sabe muito bem como funciona. A aviação executiva depende muito do equipamento que tu voa, né? Então, assim, tem desde Cessna, né, um 172 até, jatinho de bilhões, né, de dólares. Então, tem gente que escolhe a aviação executiva e tem a oportunidade como um step, né, como uma trajetória, que eu acho que é o caso do Will, porque ele é fissurado por linha aérea, né, desde que eu conheço ele. E tem o caso de gente que pega a linha aérea a aviação executiva como carreira, né? Inclusive no nosso YouTube tem uma live do comandante Daniel do Aviation Cult, tá salva lá para quem quiser olhar depois. Ele voa um jato e ele não muda, não quer trocar a aviação executiva por nada. Tipo assim, Deus o livre, entendeu? Agora o professor Pacheco também, para quem não sabe, né? Vou falar ao vivo. O professor Pacheco, promovido aí comandante de jato também. O Pacheco não fala muito, né? Ele é humilde, mas foi promovido aí, tá voltando quinta-feira para o Brasil, foi fazer simulador, tudo mais aí. Os alunos quiserem mandar parabéns lá pela plataforma, fiquem à vontade. Mas continuando aí, então, a aviação executiva, ela pode ser a aviação executiva ela pode ser um step ou não, né? Então, depende muito do equipamento que tu voa, do que tu quer para tua vida. Né? Eu sou fissurada por linha aérea desde que eu nasci, né? Então, eu vou no táxi, né? Vou em instrução, depois táxi e aí linha aérea. Mas é uma questão de escolha. Tenho muitos colegas comandantes que voam no táxi e estão super felizes, né? É que assim, tu chega num momento, quando você tá com as tuas carteiras em dia, com as carteiras na mão, que se abrem alguns leques, né, de escolha. Então, assim, falando um pouco de mim, então, fiz o meu curso de piloto privado em 2014, em 2015, como o aeroclube ainda não tinha, assim, não tinha turmas definidas, eu pensei, eu vou ficar esperando até quando?
Aí comecei a procurar em vários lugares para ver se teria o treinamento do curso de piloto comercial, só que ou era muito longe, ou era, para mim não tinha como, até porque eu estava trabalhando. Então eu não poderia largar o meu trabalho para, né, para sair fora. Isso é uma coisa legal. O William trabalhou durante toda a formação dele, né? E acho que teve um período ainda que tu trabalhava na aviação executiva e ainda tinha o teu trabalho, né? A instrução também, acho que tu dava instrução no final de semana e trabalhava durante a semana. Então, assim, foi uma migração de carreira bem gradual, né? Tipo assim, ele não abandonou o emprego dele e disse, agora eu vou ser piloto. Né? Foi eu acredito que é o caso de quem está assistindo aqui, quase todo mundo, porque todo mundo tá, né, é difícil aquela pessoa que somente se dedica, só estuda e né, não trabalha em uma outra área. Então, uma coisa que eu digo assim, que aconteceu comigo é que continuem trabalhando, continuem fazendo o que sempre fez, né, continuem se esforçando na outra profissão e vai levando as duas coisas até um momento que você acha que não tem mais condições, mas nunca mantenha a aviação como sempre sendo o teu plano A, porque alguma situação pode ser que você precise se afastar ou vai demorar um pouco mais, né? Então, assim, aconteceu comigo. Eu somente fui largar do meu trabalho anterior quando realmente chegou o meu empregador e falou, vou ter que contratar com carteira assinada e a partir desse momento você pode pedir desligamento da empresa. Porque até então eu ficava com aquele receio de abandonar tudo e não conseguir emprego, né? Não conseguia ser contratado. Eu preciso trabalhar, preciso receber também, né? E então, assim, falando no meu curso de piloto comercial, nessa época, em 2015, foi quando veio o rumor da escola, da Aeroef, em Chapecó. Então, foi uma coisa assim, eu pensei, será que vai dar certo? Será que vai realmente abrir essa escola? Então eu vou esperar ela se confirmar para mim não sair fora. Pô, já pensou sair fora, pedir desligamento do meu emprego para estudar e daí daqui a pouco abro uma escola na minha cidade, na minha casa? E foi o que aconteceu, do lado de casa, bem pertinho. E aí, que daí a Aeroeste entrou em Chapecó e eu ingressei. Foi vários amigos meus do Aeroclube também que, né, a gente, bom, tem uma amizade muito forte até hoje, né? É verdade. Então, e foi na Aeroeste que foi dados os meus primeiros passos como uma profissão, né? Porque assim, eu fiz o treinamento de piloto comercial, a Karen foi minha instrutora, eu tive vários instrutores muito bons. E por que eu falo, lá no início da live eu falei assim, que a Karen foi uma das pessoas que mais me ajudaram, porque ela foi a pessoa que, foi a Karen que nem tu falou, botou o olho em mim e falou, não, eu vou dar uma chance para esse guri. E eu realmente, eu me dediquei muito, daí virei para a gente tinha um programa de monitoria, né, Karen, que era, digamos assim, os melhores alunos, ou os alunos que mais tinham condições técnicas, eles ficavam do lado do instrutor teórico, acompanhando as aulas nas outras turmas e ia pegando já, desde o início, aquele negócio de você poder dar uma instrução teórica lá na frente. E realmente aconteceu comigo na matéria de regulamentos, que era uma das matérias que, inclusive, quando eu fazia curso piloto privado, era a matéria que eu mais tinha dificuldade, a matéria que eu mais ia mal. Eu passei na banca da ANAC, tudo certinho, mas assim, comparando com as outras matérias, era a matéria que eu mais tinha dificuldade, porque realmente é uma matéria chata de você estudar. Né? Não é que nem as outras que são mais simples, não é que sejam simples, mas o teu entendimento se torna mais. Né? A regulamentos é um negócio muito teórico, então você tem que estudar e não tem muito que você ficar, né? E entrei na monitoria de regulamentos, fiquei por em torno de uns 3 meses, mais ou menos, como monitor, e acompanhando as aulas, preparando materiais, imprimindo provas, coisas simples. Né? Até que chegou um momento em que o instrutor de regulamentos falou, cara, eu não posso, ele também voava, também vou na executiva, e ele falou, não consigo, tem dias que eu não vou conseguir vir, vai tocando as aulas aí, né, e qualquer coisa que me chama. E assim eu fui conseguindo pegar aquele negócio da instrução teórica, até que chegou um momento que depois que eu chequei a carteira de piloto comercial, vocês me deram a oportunidade de trabalhar com uma turma como instrutor teórico. E eu digo uma coisa assim, que se aprende muito depois que você vira instrutor, tanto na instrução teórica quanto prática. Enquanto você é um aluno,
você parece que você vai um pouco mais assim, com menos receio, né? Depois que você entra dentro da cabine do avião como um instrutor prático de voo, que você fala assim, bah, agora o aluno, qualquer mancada que o aluno fizer, você tem que se virar, você é o piloto em comando do avião, você é o instrutor. Então, é um negócio, um aprendizado muito bacana que eu digo assim para quem vai seguir que tem a intenção de se tornar um piloto que, se possível, faça o curso de instrutor de voo, né? Porque é um aprendizado que vai ser muito gratificante e que vai te somar muito ponto depois lá na frente, principalmente no que fala a questão na questão da experiência, né? Então, assim, a minha formação de piloto comercial foi assim. Aí até que chegou um momento que havia a possibilidade de vocês contratarem mais um instrutor, porque tinha a demanda bem legal de voos, só que vocês estavam em 3 instrutores. A gente tava voando muito, né? Nossa. Estavam voando muito e acho que tinha a possibilidade, se não me engano, de vocês fazerem seleção na companhia e se saísse um já ia ser necessário outro instrutor para cobrir. E eu acho que entrou também na questão que final de semana eu queria ir pra casa. Daí, tipo, eu não tava mais voada, eu queria ir pra casa e disse, bota o William pra voar em final de semana e tal. Né? Pra quem não sabe, eu dava instrução em Chapecó, que é oeste de Santa Catarina, e morava em Porto Alegre. Morava em Chapecó também, mas vinha, sei lá, um final de semana, ou a cada 2 finais de semana, um. E aí o William acho que entrou como, a gente chamava de folguista, né? Então quando eu queria folgar, passava o voo pro William. Só que assim, foi uma transição bem rápida, porque eu ainda estava fazendo a minha formação, não tinha checado o curso de piloto comercial, quando vocês surgiram vocês tiveram essa ideia de ter essa função. Só que eu não tinha o curso de instrutor de voo. Então, para quem, não tem como eu assumir uma instrução de voo sem ter o curso de instrutor. Aí eu agilizei o máximo que eu podia minha formação, chequei somente o PC visual naquela época, para poder pegar a oportunidade. Pegar a oportunidade, porque se eu fizesse o multimotor, o treinamento IFR, eu ia perder muito tempo, então eu já ia perder a oportunidade. Aí até houve uma seleção lá lembra quando teve a seleção de alunos lá para fazer o curso de instrutor de voo, que daí somente um ia ficar com a oportunidade, né? Então assim, eu agilizei o que eu podia para conseguir pegar essa função de instrutor de voo. E eu digo assim, que para mim valeu muito a pena, como tu falou, eu voava mais finais de semana, feriados e os voos noturnos que a gente fazia, né? E então, obviamente que eu voei bem menos do que vocês voavam. Só que foi uma época muito boa, de muito aprendizado. Quando você senta lá no avião, você fala, agora eu tenho que, além de treinar o aluno, eu tenho que me virar em qualquer condição que aconteça. Tudo que acontecer, não tem, vou largar e o instrutor vai pegar. O instrutor sou eu. Então, isso foi uma coisa muito bacana que eu aprendi muito com a instrução de voo, né? Então, essa foi a minha formação. Daí, depois que eu virei instrutor, que eu acabei trabalhando na escola, daí sim, depois eu fui fazer os treinamentos de voo por instrumentos e multimotor lá em Florianópolis, que entrou nos 40 dias, fiz a minha instrução toda lá, até uma escola muito bacana para quem lá na frente vai precisar fazer instrução de multimotor, se optarem por essa carreira, e lá uma escola muito bacana também. Né? Um dos donos lá da escola foi meu instrutor no simulador de voo, 10, assim, nossa, metodologia deles muito legal. Isso, são muito bons, né? Então, assim, para não alongar muito, foi mais ou menos dessa forma. Obviamente que eu tive que ir para vários outros lugares, eu tive que ir até Torres para checar o meu PC visual, que em Chapecó não tinha checador. Fui para Santa Cruz do Sul também para fazer umas horas de voo, depois eu fui para vários lugares para fazer o treinamento. Para checar a carteira de piloto comercial, multimotor e por instrumentos. Então, para mim, foi um caminho bem difícil, não foi simples. Como a gente conversou lá no início, é um negócio que não é barato. Quando eu estava trabalhando, eu precisava me manter também. Então, não é simplesmente você pegar 100% do teu salário e botar no teu treinamento. Então, foi um negócio bem complicado. Eu tive que pedir ajuda para os meus pais na época, porque eu não tinha condição de pagar um curso inteiro de piloto, não tem como. Então, por isso que eu falo, é necessário que você
até que você consiga manter as duas coisas. Você vai fazendo seu treinamento, mas não deixe de trabalhar no que você faz para se dedicar 100%, porque você precisa bancar o curso. Não é um negócio tão simples, né? Então, essa foi a minha formação, desde o início até hoje, né? Daí, meu primeiro emprego, falando de primeiro emprego, meu primeiro emprego com carteira assinada mesmo, como piloto, aconteceu o ano passado, né? Que foi realmente o momento que eu falei, agora eu vou ter que largar o que eu estava fazendo, que eu trabalhava na empresa anterior, trabalhei por 13 anos, 12 para 13 anos, então é um tempo bem grande, assim. Eu pensei, eu vou largar um negócio que tenho 100% certeza que eu estou estabilizado para começar uma coisa nova, né? Mas, assim, é um negócio que a gente tem que arriscar, e eu acho que é assim com toda profissão que a gente escolhe, né? E o meu primeiro emprego, então, com carteira assinada é a empresa que eu estou voando hoje. Até para quem perguntou aqui que equipamento que eu estou voando, hoje eu estou voando um Cênica 5, né? Mas por 2 anos antes desse emprego, além de instrutor de voo, que eu fiquei em torno de um ano voando como instrutor de voo, 1 ano e meio quase na escola, eu fui como copiloto no King Air aqui em Chapecó também. Então foi uma... Sim, então foi uma experiência bem legal. Até porque você está voando uma aeronave, né, numa performance muito mais avantajada do que um Cessna 150 que a gente voava na instrução. Está voando um equipamento muito mais rápido e você acaba indo para lugares que, por exemplo, São Paulo, terminal São Paulo, que lá é muito avião voando. Então você tem um treinamento prático voando, né, aqui nas nossas regiões, que é bem mais tranquilo, um que outro voo para lugar controlado, né? Mas daí eu passei a voar, né, nessas regiões mais movimentadas, e tu vê que o negócio não é tão simples assim. Por isso que eu falo novamente, você pegar, recém-formado, pegar um avião, abraçar como comandante, não é uma tarefa tão simples. Tem gente que consegue, mas não é fácil, né? E então, aí entra um ponto também, né, Will, que é muito importante, que é o cara não só deixar para se dedicar lá no final, né, mas ele ter uma base teórica, um treinamento prático muito bom, não só ir para o aeroclube ou para a escola de aviação para fazer a hora de voo, né, ir de fato presente para aprender, para evoluir. Se tomou um reforço, azar do reforço, vai lá e faz de novo, né, porque é esse treinamento, seja o teórico ou seja o prático, que vai te dar o alicerce nessa situação. Por exemplo, numa terminal São Paulo, é tudo muito rápido, dependendo do avião que tu tá voando, é mais rápido ainda, né? Se a tua fonia não tá em dia, se o teu gerenciamento não tá em dia, se o teu processo decisório, liderança, né? Todas as habilidades não técnicas junto com as técnicas, né? E isso aí não se desenvolve do dia para a noite, né? Eu não vou, peraí que eu vou estudar aqui um livrinho e amanhã eu vou fazer um voo. Não, só um pouquinho. Isso aí é uma coisa que tu constrói ao longo do tempo, né? Então, assim, a atenção à qualidade da tua formação, na minha opinião, é o que faz a diferença lá no final. Não adianta o cara fazer tudo cego e aí depois ele chegar lá no final, não tem emprego. É como falou, a gente teve uma live aqui da aviação agrícola, né? Eu achei muito legal o que o comandante falou. Ele falou assim, como é que é emprego na aviação? Aí ele falou assim, olha, tem muito piloto sobrando e tem muita vaga sobrando. Então, tipo assim, né, as vagas são ocupadas pelos melhores, em qualquer setor, na aviação, no direito, na administração. Então, tu ter essa qualidade, essa consciência de que tu precisa fazer uma boa formação desde lá do PP, na minha opinião, é assim, é o que eu vejo, os bons alunos, os alunos que têm resultado, prestaram atenção nisso. Tu é um exemplo real e ao vivo e a cores. É bem legal. E assim, cara, uma outra coisa que eu sempre, pelo menos, né, um ponto de vista bem interessante, que eu já falei até para bastante gente que convive comigo. Assim, as oportunidades que a gente tem, né, durante toda essa etapa, porque como eu falei, você sair do teu treinamento teórico, né, de você se formar, tá, com as carteiras na mão, é muito teórico esse negócio. Você acha que você acha que você já tem condição de pegar um avião e sair voando em comando, só que você começa a se apertar, tem muita coisa que você tem que aprender ainda antes disso, né?
Claro. Então, as oportunidades que aparecem é interessante as pessoas abraçar as oportunidades que tem. Vai lá no aeroclube, mostra as caras, vai lá no aeroporto, tem amizade com alguém que já tá voando. Isso é um negócio muito importante que me ajudou muito, né? Foi assim que eu tive o meu primeiro contato, assim, vamos fazer um voozinho junto comigo para você conhecer um pouco mais da rotina, entendeu? Então é um negócio bem importante que tenha condições de aproveita as oportunidades. Se alguém te chamar para fazer um voozinho, vai junto. Se tiver que lavar um avião, faz isso. Lava, ajuda a lavar um avião, porque quem não é visto não é lembrado. Esse é um negócio que eu sempre, muita gente experiente me falava isso quando estava iniciando no aeroclube, mesmo falava quem não é visto não é lembrado. E realmente é assim que funciona. Não pense que você vai checar suas carteiras, que alguém vai lá te pegar pela mão na tua casinha e vai te buscar e vou te dar um emprego. Não é assim. Tá? Um negócio que não, realmente, essa profissão não existe esse negócio, vou mandar um currículo e vou me contratar. Então é uma dica que eu dou, que aconteceu comigo, que tem que dar as caras, não adianta. Né? Eu tô falando disso na aviação executiva, na linha aérea já é um pouco diferente, bem diferente o processo como você ingressa. Mas na aviação executiva infelizmente é dessa forma, né? Você tem que aparecer para você ser conhecido e ter a Infelizmente, infelizmente, né, Will? Porque tu pensa assim, ó, o cara tem um avião, tá? Pensa com a visão do patrão, um pouco. O cara tem um avião, ele investiu dinheiro naquilo ali, ele tem um custo fixo muito alto. Por que ele não vai pegar alguém que conhece alguém, que indicou alguém, sabe? Do que pegar alguém que ele não conhece, que não tem referência, que não sabe como é que voa. Então, assim, a aviação executiva tem essa coisa muito forte da rede de relacionamento, e não é à toa, porque tu vai botar alguém dentro do teu avião responsável pela tua vida. Então, por que tu faria uma seleção gigante com pessoas que tu não conhece, se tu tem ali, por exemplo, o comandante dizendo, vamos pegar esse guri, que esse guri aqui é bom. Vamos testar esse guri para ver como é que ele se sai. Então, assim, eu acho que é uma questão assim, bem natural se a gente pensar na aviação executiva como aviação executiva. Claro, na linha seria assim se fosse pequeno, mas como é muito grande, não tem como. Né? Não dá vazão, eles precisam de muita gente. Então, claro que se tu conhecer alguém que trabalha lá e tal, como qualquer outro setor, né? O pessoal tem uma tendência de separar muito a aviação. Na aviação é difícil. Na aviação tem que ter contato. Na aviação, cara, em qualquer lugar, te forma em direito. Se tu não tem uma rede de relacionamento, aonde tu vai conseguir emprego? Zero. Entende? Então, não é uma questão isolada da aviação, é uma questão humana, né, digamos assim. Realmente. Então, esse é um conselho, né, no meu ponto de vista, que é um negócio bem importante para quem pensa como que eu vou conseguir meu primeiro emprego, como é que vai ser, porque realmente não é fácil, ainda mais a situação que a gente está vivendo hoje. Pode ser que daqui a um pouco as coisas comecem a melhorar e que aquela tendência que a gente falou lá atrás, lá de vai faltar piloto, né, na aviação executiva, por exemplo, que é o meu caso. Porque, assim, como tu falou, tem muita gente que, a minha vontade é ser piloto de linha aérea, né? Esse é o meu objetivo, lá na frente. Só que não é porque eu quero ser piloto de linha aérea que eu vou deixar passar as oportunidades da aviação executiva. Claro. Até porque é um negócio muito legal, é uma experiência muito grande que você acaba adquirindo para depois você sentar lá num avião, né, de um porte maior, porque você tem uma vivência maior, né? Então, assim, aproveite as oportunidades que tem. Independente da área que você vai seguir, se você quer ser um piloto agrícola, que também era uma opção minha lá no início, eu pensava, vou checar meu PC visual, vou dar instrução e daqui a um pouco eu vou virar um piloto agrícola. Também era uma opção que eu tinha, só que acabei mudando essa ideia porque eu pensei, não, eu quero seguir mais a carreira comercial mesmo, né, que é um status, né, digamos assim, mais legal tudo. Mas assim, não desmerecendo. A aviação agrícola também é muito pessoal, tenho vários amigos. É muito pessoal. É bem pessoal. Então, assim, essa é a dica que eu dou, né? Se esforcem desde o início. Você vai começar a tua carreira, daqui a um pouco vai ter bastante gente que vai começar a acessar as plataformas de vocês para começar o treinamento já desde o princípio.
tem que se esforçar, tem que estudar, porque é um negócio que não é tão simples. É como eu sempre falei no início das instruções teóricas lá, vai demandar 60%, 70% de vocês, quanto alunos aqui, e 30% da nossa parte, que é prestar uma instrução de qualidade, ter materiais bons para que vocês possam estudar, mas não é assim, chegar lá na escola ou no aeroclube e achar que você vai chegar lá, você vai dominar tudo. Então, você vai requerer no mínimo a metade, vai depender da pessoa que está lá para, né, se dedicar. Então, essa é a primeira chave, é se dedicar. E aproveitar as oportunidades e não desistir, porque vai ter muita dificuldade, pode ser que tenha principalmente questão financeira, que infelizmente é um negócio que mais, assim, na minha época, no início da formação, tive muita desistência. Então, quando eu vi aquele número, assim, eu começar, por exemplo, na época do Euroclube com 25 alunos e terminar com 3, 4 alunos checados, eu pensei, quando eu chequei minha carteira piloto privado, eu falei, nossa, tem esse negócio que tirou bastante gente dessa corrida aí, né? E assim vai. Então, por isso que não é um negócio tão simples, né? Eu vou me tornar piloto em 1 ano, 2 anos, eu vou estar ganhando bem, eu vou estar, sei lá, voando fora, porque a gente tem que ser sonhador, tem que saber o que a gente quer, só que tem que ser realista também, né? Então, Olha o Cordenúncio entrando, mas Corde! Queridão. Cordenúncio era turista na sala de aula, nunca ia pra aula, agora ele vem pra live, ó. Se fosse aula online, ele iria na aula, viu só, Corde? Um abraço aí, Corde. Querido. Nossos alunos lá de Chapecó entrando na live. William, você está aí? alô? Oi. Tá, voltou. Agora sim. 100% dos seus dados foram ocupados. Já chegando no final aí. 2 minutinhos para acabar. 2 minutinhos para acabar e te agradecer imensamente aí, né, a disponibilidade, né, tentou ontem até os 45 do segundo tempo, né, Will, aí a gente viu que não ia dar. A gente tinha combinado, né, eu até pensei, vamos manter para não quebrar com o pessoal que também estava esperando, né, que eu acho que tinha alguém que estavam esperando. Tem uma galera, só que a gente acabou decolando meio-dia daqui de Chapecó, não deu, é muito em cima da hora. Daí era umas 5 horas da tarde, eu falei pra cara, não vai dar, eu acabei chegando quase 9 horas da noite em casa, né? Mas assim, até o final, mas tá feita aí a live, o importante é compartilhar aí as experiências. Então assim, eu espero que eu tentei passar de uma forma mais ágil possível para não enrolar muito, né? Mas vai ficar gravado, eu acho que depois dá pra acompanhar. E assim, ó, pra finalizar, falando um pouco da minha opinião e da minha experiência, um conselho final que é as pessoas se dedicar mesmo. Como eu falei, não é uma tarefa simples, vai requerer muito estudo, muita dedicação principalmente, só que lá na frente eu tenho certeza que a partir do momento que você checa a tua carteira piloto privado, você faz o teu primeiro voo solo, que eu acabei não falando aqui, mas é uma coisa muito legal na carreira, né, que todo mundo espera fazer o primeiro. É uma coisa muito legal. Quando você faz o teu primeiro voo sozinho, quando você checa a tua carteira piloto privado, tu tem uma sensação que valeu muito a pena, né? E toca pra frente, porque tenho certeza que lá na frente lá vocês vão conseguir realizar. É um sonho que não é fácil, mas que vai valer muito a pena lá quando vocês conseguirem o primeiro emprego, então nem se fala, né? E era isso que eu tenho que falar, né? Dedicação, persistência e muita vontade que vai dar tudo certo para todo mundo. E esperar que esse cenário melhore, que eu acredito que vai melhorar em pouco tempo, não vai demorar tanto assim. E que nem tu falou, Carinha, essa é a hora de se preparar. Independente, às vezes isso acaba assustando as pessoas, falam, meu Deus, e agora? Vai acabar, vai ferrar com a aviação, que teve até um tempo, estavam falando, meu Deus, a aviação no mundo inteiro quebrou. Só que eu penso assim, como que essas pessoas vão viajar daqui um pouco? Vai chegar um momento que às vezes não vai poder ficar intocado dentro de casa. As coisas precisam voltar novamente, né? E ninguém segura a aviação.
Ninguém segura a aviação. Não tem nem coronavírus, não tem nada que segure a aviação. Não um negócio que, obviamente, é certo. É instável, por vezes, A economia é o que manda a aviação, né? Mas eu acredito que vai aquele pico que estavam prevendo que ia subir num negócio ascendente, que muita contratação aconteceu esse ano, né? Foi um exemplo bem nítido que estava tudo dando certo, a gente estava muito feliz que estava, né, tudo andando. Que bom que a aviação estava forte quando isso aconteceu. Porque se isso aí acontecesse num período lá de 2013, por exemplo, com certeza, a gente estava numa instabilidade política muito grande no Brasil em 2013, o cenário não teria sido tão favorável, né? Então, assim, que bom que isso aconteceu, né, entre aspas, né? Que bom que isso aconteceu no momento que a aviação estava forte e vai se recuperar muito rápido, muito mais rápido do que todo mundo previu, né? Exatamente. Então, assim, um conselho que eu dou é que aproveitem nesses momentos que o negócio está um pouco mais reduzido para estudar, para se formar, para se aperfeiçoar. Ainda quem não terminou o treinamento, que batalhe, que consiga levar para frente, porque com certeza, em questão de pouco tempo, 1, 2 anos, aí vai ter muita gente que vai estar contratada aí. Essa é uma tendência e a gente acredita que vai dar tudo certo. E torcer, né, que logo a gente possa estar se achando por aí, né? Que pena que a gente não se encontrou ainda, né, Karen? Mas acho que vai ser um momento bem legal, né? Com certeza, nossa, vai ser emocionante, muito legal. Legal mesmo. Então agradecer aí pela tua presença, disponibilidade, compartilhar aí com o pessoal, né, abrir a vida, né, literalmente, né, é difícil a gente conseguir pessoas que, a gente tem conseguido todas as semanas, mas não é uma coisa tão fácil quanto vocês podem achar, né, porque a pessoa tem que vir aqui, tem que conversar, tem que querer se expor, né, então agradecer aí a tua disponibilidade, a tua sinceridade, que eu acho que é muito importante, que entra muito com o que a gente faz aqui dentro do portal, né, que é mostrar que não é fácil, mas também não é tão difícil assim, que é possível, né, desde que tu tenha dedicação aí, que nem tu falou, orientação, né, siga os caminhos e queira fazer a coisa acontecer, né? Exatamente. Então, só aproveitando aqui nossos últimos minutinhos, né? Os agradecimentos estão feitos, né? Agradeçam o William aí, sejam educados, galera, mandem aí, obrigado. Assim, ó, essa é a minha primeira live, eu nunca tinha feito nenhuma live antes, né? Então eu tentei fazer da forma... Até eu fiz aqui uma colinha aqui, o que era pra falar, acabei não seguindo na sequência, mas eu acredito que ficou legal. Né? A gente procura fazer bem bate-papo, assim, porque fica uma coisa natural, né? Fica uma coisa... Isso, você ficar lendo aqui não é o interessante, não é o que a gente precisa, né? Então, acho que essas conversas, eu acho que vai ajudar muita gente. E quem ainda tá com dúvida, será que é o momento certo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu tinha muito esse negócio assim, será que se eu não fizer isso lá no início, com meus 15, 16 anos, será que se eu não fizer isso lá na frente, eu vou... E já pensou se dá certo, né? Já pensou se dá certo? Que eu vou, e tá dando, né? Graças a Deus tá dando, mas eu pensava assim, será que se eu não fizer, depois eu vou me arrepender de não ter batalhado, não ter ido atrás, né? Então, vai dar certo. É só botar fé que vai dar certo, sim. Lógico, tem muita coisa pra botar fé, dar o primeiro passo aí, inclusive, já aproveitando aqui, vamos fazer um jabá para quem ficou até o final. Semana que vem, quarta-feira, a gente abre as inscrições, última turma do ano, a gente está voltando a voar, não vão ser muitas vagas. Segunda, terça e quarta, a gente vai liberar uma sequência de 3 vídeos que a gente explica toda a formação. Embora já tenha vídeo no YouTube, tenha videobook, tenha guia, a gente responde vocês aqui na mensagem direta, a gente faz de tudo. Ainda assim, antes de abrir a turma, a gente faz questão de liberar esses vídeos, porque a orientação, na minha opinião, é a coisa mais importante na formação do piloto. Exatamente. Então, segunda, terça e quarta libera vídeo, quarta-feira abre as inscrições e a gente vê vocês do lado de lá. Beleza, Will? Novamente, aí, muito obrigada. E só para responder uma pergunta aqui que alguém perguntou, tentando achar se Sêneca voa mono, voa, tá? Desde que dentro do envelope o avião voa. Depende do carregamento daí, né? Depender de muita coisa, né? E isso é um negócio muito importante já para finalizar. Quando você estiver fazendo um treinamento, por isso que é necessário você levar a sério tudo que você estuda, né? Porque são situações que às vezes acontecem que a gente não tá
no nosso cotidiano, que o treinamento teórico e o prático, principalmente, vão fazer muita diferença, e até na questão de evitar acidentes, né? E quando você está na lida diariamente, que você começa a conviver mais com as coisas, você começa a perceber, ter uma noção diferente das situações, e principalmente questão relacionada à segurança, né? Então, leve muito a sério tudo o que for passado no treinamento teórico, depois lá na prática, porque vai fazer toda a diferença, e evitar muita dor de cabeça. Então, É verdade. é isso aí. Então é isso aí, vai encerrar aqui automático, o Instagram já tá avisando. Valeu, Will, boa Beleza. noite aí, bom Tchau. descanso, bons Obrigado, voos. tá, da oportunidade. Nos vemos por aí. Com certeza, se Deus quiser. Então tá bom. Falou. Tchau, obrigado Valeu. para todo mundo aí. Valeu.